não tinham o mesmo interesse pela docência, e já estavam sonhando com pijama, etc. e tal. Né? Nós vivemos uma fase de transição e hoje é comum você ver, não é na Universidade Federal do Piauí, nem em todas as universidades federais do Brasil, é muito grande o número de vagas. Para se ter ideia, na Universidade Federal do Piauí, nos campos do interior, que são campos novos, de cada 10 professores, 7 são professores que foram contratados depois das eleições de maio de 2008. Isto é, isso mostra que nós temos uma juventude muito grande na carreira universitária. E é claro que isto é um aspecto, do meu ponto de vista, muito positivo. Por quê? Porque nós estamos tendo que começar a dizer o que é que nós somos, o que é que nós queremos fazer dessa universidade. Bem, esse é o primeiro aspecto, eu espero que tenha sido a possibilidade. O segundo aspecto diz ainda mais respeito a vocês. E é o seguinte, o CNPq foi criado no Brasil na década de 40. Aliás, é comum a gente ouvir dizer que tudo que existe no Brasil contemporâneo, do ponto de vista das instituições, foi inventado na Era Vargas. Né? É claro que dá um grande exagero, mas boa parte realmente foi. Coisas boas e coisas ruins vêm realmente desse momento, que do meu ponto de vista é o momento justamente em que se insinua uma mudança de condição histórica que se confirmaria na década de 60 com a emergência da pós-modernidade, mas essa é obviamente outra questão. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: por que eu falei do CNPq? Porque quando a gente ouve falar de PIBIC, um nome tão famoso para nós, e eu olho para a plateia e vejo alguns pibicianos e alguns ex-pibicianos, inclusive alguns orientandos meus de PIBIC, outros orientandos da aula e assim por diante, então a gente pensa que um PIBIC é uma coisa nova. Eu, por exemplo, no meu tempo não me lembrava da iniciação científica, acho que não era uma prática que existisse. Ou, pelo menos, não me lembro da existência de cotas de iniciação científica no departamento. Possível que tivesse ou não tivesse conhecimento. Mas o PIBIC foi criado também na década de 40. Essas bolsas de iniciação científica foram criadas na década de 40. Entretanto, elas eram distribuídas da seguinte forma: um professor figurão, esse professor já estrelado, titulado, doutor, ele ia à bancada do CNPq e lá obtinha cotas de bolsas de iniciação científica. Então, elas não eram institucionais do ponto de vista das universidades, elas eram pessoais. De maneira que isso acabou consolidando grandes lideranças acadêmicas. Eu posso pensar na nossa área, a Emília Bior da Costa, uma liderança enorme até o exílio, depois do golpe de 74, ou o Fernando Henrique Cardoso, ou aquele amigo do Gilberto Freire, da UNB, muito famoso, hoje na aposentadoria, vou lembrar o nome dele até o final da palestra, né? Ou enfim, muitas figuras, ou Floresta Fernandes, né? E muitas figuras que conseguiam ter essas cotas, mas essas cotas eram personalizadas. Na década de 90, só na década de 90, essas cotas foram impessoalizadas, elas foram institucionalizadas. O que significa? Significa que as cotas deixaram de ser dos pesquisadores e passaram a ser das instituições. Então são dadas cotas de bolsas de iniciação científica para as universidades, tanto federais quanto estaduais e até privadas, etc. E essas cotas são distribuídas segundo uma lógica que o CNPq estabelece, e que nem todos concordam, mas que diz respeito tanto à qualidade da produção científica da universidade, quanto ao número de alunos matriculados. São inúmeros indicadores que definem a cota da universidade, a demanda por bolsa a cada ano e assim por diante. E além disso, a contrapartida que a universidade tem. O que é a contrapartida? Como vocês sabem, uma bolsa de iniciação científica é R$300, é uma bolsa mensal de R$300 que é dada ao iniciante. Então, assim, o CNPq permite que a universidade dê uma contrapartida com bolsas institucionais
E essas bolsas podem variar desde 50% do valor da bolsa do CNPq até 100% do valor da bolsa. Então, no caso da Universidade Federal do Piauí, nós temos uma contrapartida cheia. O que é isso? Isso é o seguinte: se o CNPq concedeu uma cota de 200 bolsas, a Universidade Federal do Piauí dá uma contrapartida de 200 bolsas e paga os mesmíssimos R$300 que o CNPq paga. Essa situação é assim em todas as universidades do Brasil? Não. Eu sou membro de 3 comitês externos, na Rural de Pernambuco, na Federal do Maranhão e na Federal do Tocantins, e em nenhuma delas a contrapartida é assim. Nem no Maranhão, nem no Pernambuco, nem no Tocantins é dada a contrapartida de 100% e nem a cota tem o valor de R$300 como tem a do CNPq. E por que eu estou dizendo isso? Porque o PIBIC, ele revolucionou a docência universitária no Brasil. Revolucionou em 2 sentidos que eu acho que vale a pena sublinhar num ponto como esse. Em primeiro lugar, o PIBIC implicou numa redução enorme do tempo gasto para a pós-graduação. Para vocês terem ideia, eu me afastei para o doutorado em fevereiro de 2000. Naquela época, o tempo médio de permanência de um doutorando no programa, o tempo médio, atenção, isso não significa que todo mundo gastou esse tempo. Uns gastaram menos, outros mais, outros a metade, assim por diante. Mas o tempo médio de titulação no Nordeste, em todas as áreas, o tempo médio de titulação para a obtenção do título de doutor no Nordeste era de 9 anos. Imagina o que é uma pessoa passar 9 anos vinculada a um programa de pós-graduação em História. Repito, isso significa que o Edmar foi e passou 9 anos? Não. Até vou tirar um exemplo, agora vamos pegar o exemplo do professor Alcides Nascimento. O Alcides foi e fez doutorado em 3 anos e meio. Mas tem gente que foi e fez doutorado em 10 anos. Então é claro que na média isso vai puxava para os 9 anos. Essa média caiu enormemente, de maneira que a gente está chegando, a gente, eu digo porque todos nós temos interesse nisso, dados da CAPES do ano passado indicam que nós estamos próximos da média ideal, que seria 5 anos de permanência do doutorando num programa. A CAPES me concede 48 meses para a titulação, muitos conseguem titular-se para 48 meses, mas o doutorado é sempre alguma coisa complicada. Não é fácil. Aliás, aqueles que estão mexendo, que estão aqui, podem testemunhar o quão difícil é. E você, às vezes, tem uma pedra no meio do caminho. As mulheres ficam grávidas, os homens ficam apaixonados, outros entram em depressão, enfim, todos nós podemos ter problemas que impliquem digamos assim, no retardamento do término do curso. Então, essa média caiu e eu não tenho números atuais, de 2009 nem de 2008. Mas eu posso dizer a vocês o seguinte, para vocês terem uma ideia, que são números que assombram. Em 2007, veja bem, portanto há 2 anos atrás, a CAPES divulgou a estatística da pós-graduação no Brasil. E aí eu pergunto aos senhores e às senhoritas, a língua é terrível, porque no caso de homem é senhor mesmo, seja jovem ou velho, casado ou solteiro, mas mulher é senhorita ou senhora, né? Sofisticado, são as questões de gênero que a gente tem estudado tanto, né? Mas eu pergunto a vós, dados de 2007, quantos mestres eram formados por ano no Brasil em 2007 só com dados da CAPES?